capítulo 1, versículo 15. O poder de deixar para lá. Primeira João 1, 15. Diz assim: sabemos que somos de Deus. Quantos aqui são de Deus? Amém? E que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Curva sua cabeça no seu lugar, vamos orar por essa palavra, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite clamar ao Senhor, que nesse momento o Senhor venha falar em nossos corações. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Nós declaramos que não sairemos daqui da mesma forma que chegamos, mas seremos cheios da Tua palavra, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, da Tua unção. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, o poder de deixar para lá. O texto de 1 João diz que sabemos que somos de Deus, mas Deus diz que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Vivemos um tempo de intolerância. Nas Olimpíadas, quantos aqui assistiram algum jogo da Olimpíada? Na abertura, eu não assisti a abertura, mas brincaram com a fé cristã. Brincaram com a Santa Ceia. E muita gente ficou irada. Muita gente ficou brava com isso, querendo revidar. Várias gente entrou na rede social para revidar isso. Mas como a palavra diz, nós sabemos que somos de Deus. Mas o mundo ele está sob o poder do maligno. E o que acontece? As pessoas estão se ofendendo. E às vezes o que Deus quer que a gente faça, às vezes, é parar de querer revidar isso. Parar de querer atacar. E às vezes o que a gente pode fazer é deixar para lá e orar. A fé cristã está sendo atacada pelo mundo. Mas Jesus já tinha avisado sobre isso. Lucas 21, 12 ao 19 diz assim, Jesus falou: mas antes disso tudo acontecer, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas. E depois serão jogados na cadeia, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis, aos governantes, para serem julgados. E isso dará oportunidade para vocês anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já não ficar preocupado antes da hora, com o que dirão para se defender. Porque eu lhes dareis a palavra e a sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir, nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E alguns de vocês serão mortos, todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. O que Deus falou no meu coração essas semanas foi o poder de deixar para lá. O poder de parar de ficar preocupado com tantas coisas que estão acontecendo no mundo. E o poder de deixar para lá, de ficar preocupado, ficar tentando achar justificativa todo o tempo para as coisas que estão acontecendo no mundo e na nossa própria vida. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não vai achar resposta para aquilo. Mas em vez da gente ficar se remoendo por dentro e tentando buscar respostas, Deus diz que tem momento que a gente tem que deixar para lá e seguir em frente.
Quantos estão me entendendo? O ponto número 1 da mensagem é: não deixe que o mal chegue até você. Não deixe que o mal chegue até você. Às vezes coisas ruins vão acontecer na vida. Essa semana que passou, eu atendi uma mulher que o marido dela faleceu. Eles tinham muito tempo de casado, mais de 40 anos de casado. E aquela mulher estava sofrendo. Ela estava querendo entender por que o Deus tinha levado o marido dela daquela forma. Ela se questionava com aquilo. E ela me perguntava aquilo. Eu virei para ela e falei: minha senhora, minha querida, eu não tenho as respostas, eu não tenho como lhe dizer. Eu não tenho. E outra coisa, eu falei para ela: eu não sei nem como funciona a dor desse sofrimento, porque eu nunca perdi assim dessa forma. O que eu posso fazer é ajudar você a aliviar um pouco esse sofrimento. É visualizar isso de outra forma. Mas a resposta à sua pergunta eu não tenho. Porque só Deus conhece o plano como um todo. A gente vê uma parte, às vezes, do tempo, Deus vê o plano como um todo. E eu não tenho como lhe dar uma resposta. E você, se ficar se questionando, remoendo, procurando essa resposta, você ficará mais aflita. O que você deve fazer é confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Mas o poder de deixar para lá, a gente tem que barrar o mal antes dele chegar em nós. São tantas notícias ruins. Eu nunca me esqueci que eu participava de uma igreja, que eu não vou citar o nome, mas sabe que é Paz Church? Porque eu só participei até hoje de Paz Church. E um dia, um irmão empresário se desviou da igreja. E ele levou um terço da igreja com ele. Gente, eu não lembro dessa época. Literalmente a igreja estava no espaço, faltava um terço do espaço da igreja. Ele estava para observar. Ele tinha levado com ele. Eu atendi uma pastora que um irmão, uma irmã, um casal se desviou e levou quase toda a igreja. Deus diz que essas pessoas é melhor amarrar uma pedra literalmente nela e jogar no mar do que uma pessoa fazer isso, desviar outros, gerar contenda no meio da igreja, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque esse homem me parou na frente do banco da Caixa Econômica. E na hora que ele me abordou, eu vi ele, eu sabia que era ele que tinha influenciado os irmãos. E ele falou, ele nem esperou falar nada, ele não falou nada, ele falou: irmão, oi. Aí eu falei: oi. Ele falou assim: tu soube o que o pastor fez? Aí eu olhei para ele, eu lembro da minha resposta até hoje. Eu disse para ele: irmão, deixa eu lhe falar uma coisa com muito carinho. Eu não me importo com o que o pastor fez, irmão. Eu estou na igreja por causa de Cristo. Enquanto Cristo estiver aqui, eu vou estar lá. O pastor é ele e Deus. Eu não quero nem saber o que realmente aconteceu. Porque, gente, eu bloqueei o mal naquela hora. Bloqueie o mal antes que chegue até você. De preferência, não dê seu ouvido a pessoas que vão falar apenas mal, fofoca, contenda. É aquela famosa frase: fulano, tu viu aqui o que aconteceu? Tu soube? Tu soube disso que o fulano fez? Rapaz, quando alguém chegar assim para você: tu soube disso, ou tu viu o que aconteceu? Mano, pega, diz: meu irmão, me desculpe, mas eu vou por aqui. Fuja ao corte. Não dê seu ouvido ao mal. Não dê seu ouvido à fofoca. Não dê o seu ouvido e os seus olhos a vários vídeos de rede social falando teorias de um monte de coisa. Sabe o que mais me incomodou? É que as pessoas estão pegando corte de pregações e é um pastor falando mal do outro. É um irmão atacando o louvor do outro. Gente, se aí no mundo está isso, a igreja não pode abraçar isso. A gente tem que bloquear o mal. As pessoas, elas querem ser visualizadas, porque o que gera discussões gera mais atenção das pessoas. O que gera raiva, debates, ira, gera mais atenção das pessoas. Gera mais curtida, gera mais like, gera mais visualização.
Então, se uma notícia ruim sai lá na França, pelo fato dela ser ruim, isso psicologicamente é comprovado. Pelo fato dela ser ruim, ela se espalha mais facilmente do que uma notícia boa. Você nunca vai ver um jornal abrindo assim, olha, queremos declarar que um paralítico levantou hoje em Abaetetuba na igreja tal, e nunca vai ver uma notícia assim. Então bloqueie o mal antes de chegar até você. E aí, moral da história, eu cortei esse irmão. Ele começou uma igreja, cara, eu achei aquilo um absurdo, cara. Ele começou a própria igreja. E antes de eu vir embora para Abaetetuba, eu morei em Belém. Eu até estava falando com a Carol que a gente morou no Jurunas, eu, a Carol e a Sara. A gente morava no Jurunas. E eu lembro até hoje que esse irmão me parou lá na Roberto Camillier, lá em Belém. E eu vi ele, eu reconheci ele. Eu acho que se eu ver hoje ele, talvez eu não lembre dele, que faz um tempinho já. E ele falou, irmão, ele me tocou assim. Eu falei, oi, como é que você tá? Ele falou, irmão, eu estou indo de ladeira. Mas uma coisa eu te falo, eu nunca esqueci aquilo que tu me falou na frente do banco da Caixa Econômica. Porque se eu tivesse te ouvido até hoje, eu estava dentro da igreja. E hoje eu estou desviado até hoje. Aí as minhas palavras para ele foi, irmão, ainda há tempo. A Paz Church é aqui no Telégrafo. Você mora em Belém, mora. Vá lá. Ainda há tempo. Você está aqui é porque ainda há tempo. Então não deixe que o mal chegue até você. Quando a pessoa vier com aquele papinho, tu viu o que aconteceu? Pega, meu irmão, tu soube disso? Tu soube o que está acontecendo? Vira para o seu irmão do lado, diga assim, irmão, irmã, fuja. Gente, essa brincadeira nenhuma, eu estou passando longe dessas coisas. Quando começa a vir um papinho de liderança, com um negocinho errado, mano, meu ouvido não vai querer escutar isso. Segundo ponto, digamos que a notícia chegou até você. Use isso como uma força motriz. Use isso como uma ferramenta para ir avançar ainda mais, para pregar ainda mais o Evangelho, para viver ainda mais a palavra de Deus. Mateus 5:11 ao 12 diz, felizes são vocês quando me insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês. Pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Digamos que você não teve como fazer, a informação chegou até você, aquela notícia ruim, aquela coisa chegou até você. Em vez de você pegar e se irar com isso, estão falando mal da Santa Ceia lá na França. Estão blasfemando contra Deus lá na França. Pegue isso como uma força motriz. Está chegando o tempo. O tempo é chegado, o reino de Deus. É agora que eu tenho que pregar, agora que eu tenho que viver a verdade. Deixa eu contar algo para vocês. Esses dias eu fui atender uma moça e ela tinha uma história muito parecida com a minha. Quando eu tinha 3 meses, a minha mãe me desmamou, me deixou com os avós porque eles tinham que trabalhar. E eu morava com um tio, que ele era uma figura assim paterna para mim. O nome dele era Miguel. O Miguel era usuário de droga. E eu lembro, quando eu era criancinha, eu via a droga, eu via ele chegando com droga, via ele usando a droga. Eu via na parede do quarto, não tinha cimento. Então era o tijolo. E eu criança, eu pegava aquela cocaína nos tijolos assim, ficava brincando com aquilo. E aí, o que acontece? Devido a eu frequentar esse ambiente, a minha família não acreditava em mim. Todo mundo achava que eu ia ser drogado.
Tanto é que ainda dizem que eu sou uma pessoa mais parecida com esse meu tio do que qualquer outra pessoa. Só que quanto mais eles não acreditavam em mim, eu dizia, eu vou ser médico. Criança, desde criança eu dizia, eu vou ser médico. Eu ainda dizia que eu ia direcionar de um hospital, eu dizia isso criança. Eu vou direcionar um hospital, vou ser dono de um hospital. E aí meus familiares falavam, vai ser médico não sei do que. Aí ficava, não acreditando. Mas, queridos, quanto mais eles não acreditavam, mais eu queria crescer. Parece que aquilo era um desafio para mim crescer mais. Eu não pegava aquilo como, meu Deus, eu vou parar, ninguém acredita em mim. Então, use o que está acontecendo como uma força motriz para dar certo. Em vez de eu pegar aquilo que está ruim na minha vida e tentar achar respostas para aquilo e me frustrar e dizer que Deus não tá presente, que por que Deus fez isso na minha vida, por que não? Use o que aconteceu como uma força motriz para continuar. Quanto mais falavam que eu ia dar certo, queridos, mais eu trabalhava para dar certo. E os resultados eu estou colhendo hoje. Então, digamos que chegou a notícia até você, queridos. Chegou. É algo para você colocar em oração. É aí que você tem que orar mais. Aí que você tem que viver de verdade o Evangelho. E não pegar aquilo como uma ofensa e ficar ofendido e querer atacar os outros na rede social, querer retribuir aquela ofensa. Terceiro, entenda a quarta dimensão. Aqui a gente vai dar uma... Quem sabe dizer quais são as 3 dimensões que existem? E agora? Gente, é altura, largura e comprimento. Se o mundo fosse plano, 2 dimensões, não teria como haver vida. Então o mundo é tridimensional, 3 dimensões. O mundo é 3D. Mas se eu disser para vocês que os cientistas acreditam que tem a possibilidade de existir outras dimensões que a gente não pode enxergar. E eu acredito, queridos, no fundo do meu coração, que exista outra dimensão. E ela se chama plano espiritual. Então tudo o que nós fazemos, falamos, ouvimos, tudo isso vai repercutir nessa outra dimensão espiritual. Principalmente o que eu falo. E o plano espiritual vai gerar uma resposta em detrimento do que eu faço ou o que eu falo. Então, se a pessoa vive falando essas coisas ruins, negativas, que ela absorve, eu vejo como uma onda reverberando em outra dimensão que a gente não pode enxergar. E influencia isso no plano espiritual, queridos. Eu tenho certeza que quando você está lá na sua casa, você ora e diz assim, Senhor, tire todo o mal do meu lar. Pai, acampe anjos em volta. Eu tenho certeza que essa tua oração, ela vai revertir um plano que você não enxerga. Mas eu tenho certeza que Deus acampa um anjo lá onde você pediu, para proteger você e sua família. Então, em vez de ficar estressado, escandalizado com o mundo, como o primeiro versículo já disse, sabemos que somos de Deus e que o mundo está todo debaixo do poder do maligno. Então, por que vou me escandalizar se a Bíblia já diz que vai acontecer? Que vão perseguir os crentes, que vão perseguir a nossa fé. Em vez de eu me escandalizar e ficar irado, eu deixo para lá e converto isso em oração. 4 ponto, deixando para lá. Às vezes oramos tanto por uma coisa, com muita fé, e não acontece. Eu não sei se alguém já teve essa experiência de ter alguém enfermo, um parente, mas você ora tanto por aquilo,
Você dobra o seu joelho, você jejua, você faz campanha de oração, mas mesmo assim não acontece. E você está com fé. Não é uma coisa própria, assim, é uma fé que tem no seu coração. Mas mesmo assim não acontece. Vocês sabiam que às vezes o que a gente pode fazer é deixar para lá? Não aconteceu, queridos? Deixe para lá. Confie em Deus, siga o seu caminho. Porque o que acontece? As pessoas se frustram quando isso não acontece. Poxa, Deus, eu orei tanto, eu fiz tanto, eu clamei tanto. Mas por que o Senhor permitiu que meu pai fosse? Por que meu filho continua assim? E as pessoas querem respostas de Deus. Como Deus, Ele conhece o plano por inteiro. Ele sabe o que já passou, o que está por vir, o presente. A gente tem que parar de tentar descobrir tudo o que acontece com a gente, ao redor da gente, tentar ter resposta. Olha o que diz em Provérbios 25:2. Provérbios 25:2. Só para a gente entender um pouquinho a glória de Deus. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Seria muito fácil, queridos, se a gente visse uma terra com todas as respostas para todas as nossas dúvidas. É a glória de Deus ocultar certas coisas. Às vezes Deus dá uma missão para nós, mas não vai contar detalhe por detalhe. Ele quer que a gente percorra aquele caminho. É como assistir um filme já sabendo o resultado final. É como assistir um filme já sabendo todos os detalhes do filme. Às vezes tu está assistindo um filme que tu já assistiu várias vezes, já sabe até algumas falas. Quando o ator fala lá, tu já repete junto com ele. Às vezes a gente quer que a nossa vida seja um filme repetido, que a gente quer saber detalhe por detalhe para saber de tudo. Mas a glória de Deus é ocultar certas coisas. Então, se eu não sei todas as respostas, eu vou ficar me frustrando, questionando. Não, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Sua palavra. Porque a palavra de Deus já disse o que ia acontecer nesse mundo e o que vai ainda acontecer. Deixa eu projetar algo interessante, fazer uma analogia aqui com a astrofísica. Esse aqui é o nosso Sol. Uma foto real do Sol. A glória de Deus ocultar certas coisas. Vocês sabiam que no passado as pessoas olhavam para o Sol e não tinham ideia do que era aquilo? Não tinham ideia. Tinha cientista, eles não tinham ideia, não tinham resposta para o que era o Sol. Tinha cientista, sem brincadeira nenhuma, isso é verdade, que dizia que o Sol era um carvão gigante que estava aceso no céu. Hoje, se você olhar hoje, pela tecnologia que a gente consegue dizer o que é o Sol. Alguém sabe o que é o Sol? Quem quer saber o que é o Sol? O Sol, queridos, a gravidade ela foi acumulando matéria, e a principal matéria se chama hidrogênio. E pela gravidade comprimir esse hidrogênio, aumentou a temperatura e aconteceu um processo de fusão. O hidrogênio bateu com o hidrogênio e formou hélio. Só que nessa fusão libera muita energia. Por que o Sol não explode? Porque a gravidade segura isso e ele entra em equilíbrio. Então o Sol literalmente é uma usina de fusão nuclear, que não explode pelo poder da gravidade que segura ele. A gente sabe o que é o Sol. A gente tem respostas do que ele é, mas no passado não tinha. No passado as pessoas olhavam para o Sol e diziam: meu Deus, o que é o Sol? Eu não sei o que é o Sol. E se eu disser para vocês hoje, projeta a próxima imagem,
É a glória de Deus ocultar certas coisas, nós nunca vamos ter resposta para tudo. E às vezes o que a gente pode fazer é dizer: Deus, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, então eu vou deixar essas coisas que aconteceram para lá e vou seguir em frente. Essa aqui é a nossa Via Láctea. Onde aqui já viu a Via Láctea? Em foto. Você está vendo então que é a Via Láctea. O nosso planeta, ele está num bracinho lá no cantinho lá. Mas por que eu postei essa foto aqui? Porque toda a galáxia, gente, no mundo, no universo, há trilhões, bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, trilhões e trilhões de estrelas. Por que eu coloquei essa foto aqui? Porque no centro de cada galáxia há um buraco negro supermaciço, gigante. E o buraco negro ele tem uma força tão grande que ele consegue unir as estrelas e os planetas, consegue segurar tudo. Só que os cientistas foram analisar o seguinte: que mesmo existindo um buraco negro no centro da galáxia segurando ela, porque senão essas estrelas iam tudo dispersar, isso não é suficiente para manter a nossa galáxia unida. E aí eles encontraram, queridos, que tem uma força que exerce gravidade, que ninguém consegue ver, que não emite nada, mas que sem essa força, nada disso aqui seria possível. Tem uma força que segura tudo, queridos. Tem uma força que segura a nossa galáxia de não colapsar. Tem uma força que segura o universo de não ser completamente destruído. E os cientistas não souberam dar um nome para isso, não souberam de onde isso vem. E eles deram o nome de matéria escura, porque ninguém consegue ver. Se você for pesquisar matéria escura, ela exerce gravidade, ela exerce força, mas ninguém consegue saber o que é, ninguém consegue enxergar o que é. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Quem sabe lá no futuro vai acontecer que nem o Sol. Vão inventar um aparelho que consiga ver algo. Mas tem cientistas que acreditam que existe outra dimensão que exerce efeito de gravidade. Várias teorias, ninguém sabe o que é. Tentar entendê-las para atingir a glória dos reis. Então por que eu estou falando isso hoje, queridos? Eu vou colocar um vídeo aqui sobre Davi. E nós vamos refletir sobre isso e depois nós vamos orar. Nós vamos ceiar e vamos orar. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar profundamente nos nossos corações. Quantos creem nisso? Bem? Vamos colocar o vídeo aqui, Davi? Onde é que desliga a luz aqui para a gente assistir o vídeo? Dá pausa. Vocês assistam, eu vou contextualizar para vocês se vocês vão assistir. Davi, todo mundo sabe, ele cometeu, ele adulterou com a esposa do seu amigo Urias. Depois ele mandou matar o cara.